Olá, vamos mergulhar hoje numa história daquelas, sabe? Uma história intensa, lá do livro de Josué, sobre o momento em que um mal-entendido quase, mas quase mesmo, colocou uma nação inteira em chamas. É sobre como uma única atitude, vista de jeitos completamente diferentes, levou irmãos à beira de uma guerra. Vamos entender como isso tudo aconteceu. Porque no fundo, gente, isso aqui é muito mais do que um relato antigo. É uma lição, daquelas que valem para sempre, sobre o perigo que é tirar conclusões precipitadas e sobre o poder que uma simples pergunta pode ter. Ei, o que vocês quiseram dizer com isso? Bom, a nossa história começa num clima de paz. Pensa só, depois de anos e anos de batalhas, de uma campanha militar super cansativa, a conquista de Canaã finalmente tinha chegado ao fim. Dava para sentir no ar aquela sensação de dever cumprido, sabe? E no centro disso tudo estavam as tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés. Elas tinham feito uma promessa anos antes, e elas cumpriram. Lutaram bravamente ao lado dos seus irmãos para conquistar a terra. Agora, com a missão finalmente encerrada, era tão esperada a hora de voltar para casa. E a despedida foi bonita. O líder deles, Josué, não poupou elogios. Ele ressaltou a obediência, a lealdade deles, disse que eles não abandonaram seus irmãos e que seguiram os mandamentos. Foi, sem dúvida, uma dispensa com todas as honras. E eles não voltaram para casa de mãos abanando, não. Foram enviados com muitas bênçãos e também com uma bela parte dos tesouros de guerra. Gado, prata, ouro, enfim. Tudo parecia estar terminando do jeito mais perfeito possível. Mas é justamente nessa viagem de volta que a história dá uma virada. E que virada! Aquela paz que custou tanto para ser conquistada estava prestes a ser totalmente abalada por uma construção. E fica a pergunta no ar, né? Como é que o momento que era para ser de celebração, de alívio, escalou tão rápido a ponto de quase virar uma guerra entre irmãos? O que aconteceu ali? O estopim de tudo foi isso aqui. Ao chegarem na fronteira do Rio Jordão, essas tribos que estavam voltando para casa resolveram construir um altar. E não era qualquer altar, não. A descrição diz um altar de grande aparência, ou seja, uma coisa enorme, imponente, impossível de não ser notada. A notícia dessa construção, claro, se espalhou como fogo, e a interpretação do pessoal que ficou do outro lado do rio foi imediata, unânime e completamente equivocada. A reação foi, assim, extrema. O resto de Israel não parou para pensar, não mandou um mensageiro para perguntar o que estava acontecendo, não! Eles simplesmente juntaram um exército em Siló, prontos para marchar contra os próprios parentes. E aqui, a gente consegue ver o tamanho do abismo entre as duas visões. De um lado, Israel via aquilo como um ato claro de rebelião, de idolatria, uma traição. Do outro, a intenção das tribos era o exato oposto: criar um testemunho de unidade, uma memória para o futuro. Felizmente, antes de partir para o ataque, eles decidiram enviar uma delegação liderada pelo sacerdote Finéias. Mas a abordagem já foi na base da acusação. Eles não foram lá para entender, foram para julgar, perguntando: que transgressão é essa? Vocês estão se rebelando contra o Senhor? E essa reação tão forte não veio do nada, sabe? Tinha um histórico, um trauma. Eles logo lembraram da iniquidade de Pior, uma época em que a idolatria de alguns trouxe uma praga que devastou a nação inteira. O medo de que tudo se repetisse era real. E para reforçar o ponto, eles citam outro caso, o de Acã, cujo pecado, que foi individual, acabou trazendo derrota e punição para todo mundo. A lógica era clara: o erro de uma parte do povo podia trazer a ira de Deus sobre todos eles. Era a sobrevivência da nação que estava em jogo na cabeça deles. E agora a gente vira a página. Pela primeira vez, vamos ouvir o outro lado. As tribos acusadas finalmente têm a chance de explicar o porquê daquele altar tão polêmico. E aqui está o ponto central de tudo. A atitude deles não nasceu de rebeldia, mas sim de medo. Medo de serem excluídos. Eles imaginaram que no futuro o Rio Jordão virasse uma fronteira não só geográfica, mas espiritual. E que as outras tribos dissessem aos seus filhos: vocês daí não fazem parte do nosso povo. Então, o tal altar nunca foi pensado para sacrifícios. A ideia era que ele fosse um edge, que significa uma testemunha. Um memorial, um símbolo físico e permanente para que ninguém nunca se esquecesse de que eles, mesmo morando do outro lado do rio, eram parte da mesma nação. A resposta deles é cheia de paixão e é uma negação total da acusação. Eles ficam horrorizados só com a ideia de construir um altar para competir com o altar oficial do Senhor. A lealdade deles, eles garantem, era completa. E é aqui que a história chega no seu ponto alto.
O momento em que a guerra, que parecia inevitável, é desarmada. Não com espadas, mas com palavras, com uma boa conversa. E o mais importante, a delegação de Finéias ouviu, de verdade. Eles pararam, processaram a explicação e a verdade fez sentido. Naquele momento, o mal-entendido gigante simplesmente se desfez, porque a real intenção finalmente veio à tona. O resultado foi imediato e transformador. A ameaça de uma guerra civil evaporou. A paz que minutos antes parecia tão frágil foi completamente restaurada. E assim, a crise teve um final feliz. A explicação foi aceita, o exército foi mandado de volta para casa e o altar, pivô de toda a confusão, ganhou um nome oficial, Ed, ou testemunho, para selar de vez o seu verdadeiro propósito. E no fim das contas, essa história de milhares de anos deixa uma reflexão muito atual, não acha? Quantos conflitos na nossa vida, dos grandes aos pequenos, não nascem exatamente daí, de uma falha em sequer tentar entender o outro lado? Antes de assumir a pior das intenções, talvez o passo mais sábio seja, simplesmente, perguntar.